estudantes, eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro da nossa série do Papo Artístico Literário e hoje nós temos a visita do professor William Rodrigues. Tudo bem, professor? Tudo ótimo, Robson. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, conversando um pouquinho com os nossos alunos sobre arte, sobre cultura, sobre literatura, enfim. Sou Pernambuco, né? Pernambuco. Professor, o senhor é da escola? Sou da escola Professor Inês Borba, de Olinda. Aproveitar para mandar um beijo, um abraço para os meus alunos de lá e assistam às aulas, hein? Estamos de olho. E um ponto importante que nós estamos sem máscara, porque nós temos aqui um biombo que está nos separando. Nós estamos seguindo os protocolos contra a Covid-19. Mas, professor, qual o tema da aula de hoje? Hoje vamos falar sobre o ilustre, nosso queridíssimo André Madureira, patrimônio vivo de Pernambuco, que nos deixou ano passado, mas a sua memória fica aqui e tudo que ele contribuiu, para a nossa dança em Pernambuco, para a nossa cultura pernambucana. Então já dá para observar que a figura que o senhor vai falar hoje, a personalidade, aliás, é alguém ligado à arte e à dança, né? Por isso que eu mando um abraço, dedico também aos nossos estudantes que gostam de teatro, de dança e de arte, não é, professor? Exatamente. Se você, por exemplo, é alguém que tem habilidade para a dança, para o teatro, para as artes plásticas, não se esqueça, invista no seu talento, na sua habilidade. E aqui na nossa Universidade Federal de Pernambuco tem curso de arte cênica, de dança especificamente. Então, invista no que você sabe fazer. Professor? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aí, ó. Tá aí a fotografia de André, esse grande baluarte da cultura pernambucana. Gente, André, ele simplesmente recebeu o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco. André recebeu esse título ainda em vida e esse título é dado a todos os artistas pernambucanos que contribuíram de forma efetiva para o fortalecimento, a manutenção, a construção de tudo que a gente entende como cultura popular, como cultura pernambucana. Então, todos os nossos agradecimentos. E essa aula de hoje é homenagem também à família Madureira, que com certeza vai assistir essa aula também. Um abraço bem grande aí para a Angélica e para a Ângela Madureira e todo o Balé Popular do Recife e os mais de 5.000 alunos descendentes da escola de André. E mais uma vez eu gostaria de mostrar a foto dele para que o aluno olhasse bem, destacasse bem essa questão de André Madureira, não é isso? Patrimônio vivo de Pernambuco. Lembrar que nesta série, professor, a gente procura valorizar não só as personalidades, mas também bens materiais e imateriais. Aí o senhor vem justamente tocar nessa questão. É uma pessoa, a dança, a dança pernambucana, a cultura pernambucana. Então é isso aí, e vamos adiante. Vamos conhecer um pouquinho, uma mini biografia de André. André nasceu em Garanhuns, viu, Robson? No Agreste pernambucano, ele se muda para Recife na década de 60, trabalha com comunicação, vai trabalhar na rádio jornal, no sistema jornal de comunicação, e funda um grupo de teatro, que era o grupo Gente da Gente. Mas rapidamente esse grupo, ele se transforma no que hoje a gente conhece como o Balé Popular do Recife, que é esse grupo multiartístico que existe há mais de 40 anos, talvez o grupo mais antigo ainda em execução aqui em Pernambuco, que leva aí a dança pernambucana, a nossa cultura para os palcos do Brasil e do mundo. Até mesmo eu ia perguntar ao senhor, quer dizer, o Balé Popular do Recife continua vivo e forte. Continua vivo, apesar da pandemia ter comprometido, na verdade, todas as atividades que envolvem produção de arte, mas aos poucos estão voltando. As atividades na sede do Balé Popular, que fica na Rua do Bom Jesus, já está de volta. E sim, o balé continua vivo, garantindo aí a manutenção das nossas danças, dos nossos ritmos mais conhecidos, do nosso carnaval, do ciclo junino, ciclo carnavalesco, ciclo natalino e por aí vai. Então nesse caso aqui, o professor acabou de me dar uma informação muito interessante, que não é só apenas um ritmo, não é apenas o carnaval, não é só um ritmo que o balé popular ele frequenta, ele executa, não é? Isso. André, ele conseguiu, ao longo de sua trajetória, não só trazer a dança do carnaval, as danças do ciclo carnavalesco, mas ele consegue mapear todas essas manifestações culturais
em vários ciclos, né? O ciclo carnavalesco, o ciclo junino, o ciclo natalino, ou seja, durante o ano todo existem essas manifestações, né? E ele transformou tudo isso em espetáculo, né? Conseguiu trazer da rua para o palco, né? Fazendo aí uma fusão do popular com o erudito, que chama-se de movimento armorial, né? Ou seja, essa fusão aí, essa espetacularização, né, das artes populares e levá-la ao palco para transformar isso também no espetáculo para a gente poder apreciar, né? Não ficar apenas restrito a quem brinca, mas para o grande público. O professor acabou de dar uma informação excelente quando ele fala justamente na questão da dança e os ciclos, né? Porque, professor, muitas vezes a gente pensa assim, dança, Pernambuco, aí pensa ou carnaval ou a questão do São João. Aí o senhor trouxe aqui outros enfoques. Olha, algo importante, pronto. Eu deixo para vocês um desafio que é justamente pesquisar os ritmos pernambucanos. Vamos lá. Bom, a gente também vai até colocar aí na tela, gente, um pensamento. Ele deu uma entrevista, né? E nessa entrevista ele até diz, né, que ele vem de família de artistas. Então, André teve um pai, o pai dele era locutor de rádio, e a família Madureira, aqui no cenário cultural, é super conhecida, né? Antúlio Madureira, que é um dos irmãos de André, né? O Zoca também, que é artista, ou seja, ele vem de uma família de artistas e cada um é um da música, o outro também envolvido com dança, com cultura, enfim. O pai era comunicador, então a gente já percebe o quanto é importante, né, você estar dentro de uma família e de grupos que convivem, né, e compartilham da arte, né? Então André segue esse caminho aí e trabalha não só com carnaval, mas com São João, com os ciclos natalinos, enfim. Ele vai se profissionalizar e vai levar à frente esse grande trabalho que hoje, né, já está imortalizado aí no nome dele. Sim, aí o pensamento ele diz? Ele diz, passa aí, por favor, Robinho. Ele pode passar de novo. Pronto. Esse pode passar. Essa imagem, né, essa fotografia já representa um dos seus maiores espetáculos, que é o Nordeste, né? É um espetáculo que viajou o Brasil inteiro, né, levando as danças populares nordestinas, fez uma turnê na Europa, especificamente em Paris, passou 3 meses em Paris, levou, além de um corpo de baile de mais de 40 integrantes, músicos, enfim. E o Balé Popular, né, esse grupo de dança, aí, por exemplo, eles estão com uma indumentária de reisado, né? Então, veja que a diversidade de cores, de ritmos, né? Ali ao fundo, né, o Bumba Meu Boi como uma representação. Então, não é só frevo, né? São várias manifestações, um estudo vasto da cultura pernambucana. Não, e o interessante, mais uma vez, olhando aqui, certo, é essa questão, como o senhor falou, esse colorido e esses traços bem típicos da região Nordeste pernambucana, e lembrar, muito interessante, quer dizer, do Nordeste para o mundo, para a França, para mostrar ao mundo o que é que nós temos de interessante, não é isso? De valorização. Se vocês acompanham agora no texto aí, gente, vão poder perceber da importância que Ariano Suassuna teve no momento específico lá. Ariano Suassuna, no momento que ele foi secretário de Cultura daqui, né, de Pernambuco, ele tinha um grupo, ele tinha formado um grupo e instituído, né, que era o Grupo Romançal. Ali você tinha o Quinteto Armorial envolvido, né, tinha Antônio Nóbrega e também Antúlio Madureira, o irmão de André. E nessa união, né, nesse contato que Ariano Suassuna teve com André Madureira, ele consegue não que apadrinhar, mas incentivar, né, a criação desse grupo, e a partir daí André tem a possibilidade de ampliar o trabalho com o balé popular e tornar tudo o que ele é hoje. Então, Ariano Suassuna também, né, um grande nome aqui do nosso estado, né, o ilustre Ariano, também participou, né, foi um dos ali que deu a mão a André e enxergou em André esse potencial artístico, né? E eu gostaria de lembrar ao nosso estudante, mais uma vez, quando o professor fala em movimento armorial, essa universalização da cultura nordestina em suas várias manifestações. Então vejam só aí a relação André Madureira, a dança, né, os folguedos populares, não é isso? E a figura do parabucano, como ele dizia, parabucano Ariano Suassuna. Aí é uma das homenagens a André, né? No governo de Paulo Câmara, André recebe esse título, né, de Patrimônio Vivo de Pernambuco,
é um título dado aos pernambucanos que têm uma atuação significativa na cultura, que contribuem para a sua cultura. Uma delas, por exemplo, é a Lia de Itamaracá, que também é patrimônio vivo de Pernambuco, para a gente perceber o quanto ele teve esse reconhecimento ainda em vida de toda a sua obra, né? Então tá aí um registro importante para André e para a família Madureira. Eu acho interessante, foi muito bom você falar justamente essa questão do patrimônio vivo, porque muitas vezes o estudante, as pessoas que não conhecem, aí pensam que patrimônio só seria o patrimônio material, não é isso? E o patrimônio vivo, não é a pessoa. Isso. A gente entende, por exemplo, né, a Rua da Aurora e seus casarões, né, um patrimônio arquitetônico, físico, né? Mas o frevo, por exemplo, é um patrimônio imaterial, né? É nosso, né? Ou seja, patrimônio imaterial. Assim como tem patrimônios, né, no caso, patrimônio vivo, né? Ou seja, pessoas que ainda em vida, né, são reconhecidas como fundamentais para a cultura do nosso lugar. Um ponto de destaque, né, seria, né, da nossa cultura. Aqui na tela nós temos algo interessante, não é isso? Aí tem até uma informação, né? Com 40 anos de história, essa obra-prima do André Madureira, que é o Balé Popular do Recife, formou mais de 5.000 artistas. Durante esses 40 anos, mais de 5.000 artistas passaram por lá e foram multiplicadores da obra, né, da história que ele construiu. Ou seja, hoje muitos grupos, né, de danças aqui em Pernambuco são frutos, né, do Balé Popular. Criaram novos grupos, né, dissidências, né? Então hoje a gente tem aqui, graças, né, ao Balé Popular e a obra, né, de André, as aulas que ele dava, enfim, a gente ampliou muito a quantidade de grupos que mantém a cultura e a tradição. Você parece que tem alguém da sua família que é do balé, não é isso? Minha esposa, né, participa do balé, uma das componentes do Balé Popular do Recife, mas eu garanto que muita gente está aí assistindo a aula, vai ter um pai, uma mãe ou irmão que conhece o balé ou que já dançou no balé. Muitos grupos aqui, como a Companhia Trapeada de Dança, Maracatu, Nação Pernambuco, o Grupo Balé Deveras, os quadrilheiros, enfim, você tem uma grande quantidade de artistas hoje em Pernambuco que passaram pelo balé em alguma das suas décadas aí, porque são muitos anos de história, né? Então, mais uma vez eu ratifico essa questão, professor, como é importante conhecer a cultura do nosso estado, não é isso? Já que você está falando tão bem aí do Balé Popular do Recife e do André Madureira, claro, em especial para o nosso estudante saber que ele vive em um estado multicultural. Isso. E essa fala tua, Robson, é importante porque muitas vezes a produção artística local, ela às vezes não é tão incentivada, não é tão patrocinada. Às vezes até a gente não conhece, né, a quantidade de riqueza de produção cultural que a gente tem aqui. Então também eu lanço um desafio para os meus alunos, que é, né, a partir do momento que a gente voltar, né, a ter uma vida normal, sair dessa pandemia, que vá conhecer, né, os grupos populares, as produções locais, né? Temos aqui caboclinhos, maracatus, grupos de ciranda, grupos de coco, né? Até mesmo escolas de samba, né? Enfim, temos aqui cavalos marinhos. O que não faltam são grupos e manifestações nos bairros, nas periferias, nas comunidades, que eles devem ser valorizados, né, reconhecidos, né? A gente precisa fazer isso. Você falou nessa questão desses grupos, me veio à mente a questão da resistência, né? Uma resistência, eles permanecerem lutando, não é, a questão da nossa cultura. Exatamente. Nós temos na tela aí uma questão importante, um método, né? Um método. Muita gente acredita que a dança popular é algo muito intuitivo, né? A pessoa nasce, aprende ali com os outros, mas há uma necessidade de registro, de catálogo, de tornar aquilo algo que possa ser estudado e que se mantenha ao longo do tempo. Então, uma das principais contribuições de André Madureira para a cultura pernambucana foi conseguir criar um método de dança, que é o método Brasílica, que foi criado a partir da observação. André visitava esses grupos em terreiros, em cocos, em cirandas, em maracatus. Ele visitava lá no local, assistia aquilo, anotava, escrevia e conseguiu catalogar, conseguiu criar um método de dança que hoje é até instituído em algumas escolas do Recife. O próprio Balé Popular dá aulas desse método, não é? Um método de dança com passos, né, catalogados, organizados, ou seja, ele criou um método de dança, esse chamado de método Brasílica. Então veja o quanto ele é importante, né, o quanto ele contribuiu e
independente de qualquer coisa, onde se falar de método Brasílica, vai se associar a esse ilustre criador, esse artista, né, André Madureira. Tem aí uma fotografia de um grupo, né, de crianças numa escola daqui do Recife, que utilizam o método Brasílica também como atividade lúdica, artística, e também como atividade física também, por que não, né? Não, professor, e outra coisa, você falou justamente a questão da pandemia, do Balé Popular do Recife, e só uma questão, a arte e a dança salva, né? Exatamente. Salvam vidas, não é isso? Salvam vidas, né? O que seria da vida da gente sem arte, né? Sem música, sem dança, sem teatro, sem cinema, sem TV, sem novela, né? TV não, mas novela, ou seja, a vida seria cinza, né? Feia, né? Sem graça, né? Não, e muitos disseram que justamente nesse momento de pandemia a vida melhorou um pouco por causa da questão da própria arte, né? Olha aí a questão da arte. Bom, tem aqui uma informação importante sobre o Balé Popular do Recife, que existe um elenco principal, que é esse grupo que se apresenta, mas também existem outros grupos que mantêm a tradição, que são grupos formados por crianças, jovens, até idosos. Então, hoje, as pessoas que querem conhecer o método Brasílica, querem aprender a dançar um frevo, maracatu, ciranda, caboclo, enfim, eles podem ter aula, né? Eles vão à sede, se informam, tem cursos, mas o mais importante é o que André diz, ó, olha lá o trechinho dele. Ó. Tudo isso atende ao objetivo de prepararmos a juventude pernambucana para conhecer melhor as tradições e expressões da dança, especialmente da dança recriada. Porque ele dizia que, por mais que ele observe um passo de frevo feito por um brincante na rua, mas aquilo que ele observa, ele traz para o palco, ele recria, ele coloca esse movimento de forma adaptada, né, recriada, e aí surge um novo movimento, inspirado na rua, mas carregado de técnica, né, de método. Então, eu só gostaria de complementar a seguinte questão. Essa frase dele, esse pensamento dele se mantém muito vivo, não é? Porque é uma proposta de pernambucanidade, uma proposta de valorização às suas raízes, né? É uma questão identitária, né? Exatamente. Você se identificar como Pernambuco e permanecer, continuar com a sua tradição. A gente percebe hoje, né, Robson, que devido à globalização, a gente recebe tanta influência, né, de tantos movimentos culturais estrangeiros, Enlatados, né? Hoje a gente vê, por exemplo, que a dança coreana, né, o K-pop, por exemplo, está tão presente na cultura do jovem, não desmerecendo nenhum tipo de movimentação artística, mas é importante que os nossos jovens não só conheçam o K-pop, mas também conheçam aquilo que é nosso, né? Aquilo que é nossa raiz, a nossa identidade cultural, né? Porque senão a gente acaba perdendo nossas principais raízes, né? Olha aí outro pensamento de André, vejam o quanto ele ama, né, o povo pernambucano. O balé segue acreditando que a cultura é transformadora, um processo de regeneração. Se o Pernambuco é tão rico em cultura, o povo deve ser rico também em tradição. Esse finalzinho aí, Pernambuco é tão rico em cultura e o povo deve ser rico também em tradição. Isso aí toca na alma. E aí eu pergunto a Robson, se eu não tenho habilidade para dançar, mas como é que eu posso manter a tradição do meu povo? Aí eu pergunto, Robson, no carnaval, curte ou não o carnaval? Não vai prestigiar, né, as manifestações lá no Recife Antigo, no Marco Zero, nas Jardeiras de Olinda? Não é só ser um brincante, mas é você também prestigiar, né, saber apreciar, né, valorizar. O professor acabou de tocar em uma tecla muito importante, porque manter viva a tradição, como ele acabou de falar, não é só ser o brincante, né, aquele que está ali, mas ir prestigiar, manter viva, defender, isso mesmo, e é tão bonito ver isso. O fato da gente poder ir assistir, visitar, né, ir a uma peça que está em cartaz, prestigiar um grupo de dança da sua comunidade, do seu bairro, isso é manter a tradição viva, porque esses artistas populares precisam desse incentivo de toda a comunidade, né? Muitas vezes não é só o incentivo financeiro, mas também o aplauso, né? O artista vive de aplauso. O aplauso foi importante aí. Com certeza. Na tela nós temos, né? Na tela aí, uma das entrevistas que André deu, e aí teve essa frase, que eu acho que é uma frase que sintetiza muito a sua essência, né? Queremos formar uma geração nova de passistas de frevo. Ou seja, é um convite a você que está assistindo a aula, né? De ser esse novo passista, né? De manter essa tradição, né? O frevo, ele foi, né, considerado como um patrimônio, né? O frevo é uma dança genuinamente recifense, né? É patrimônio de Recife, né?
Ou seja, e que a gente possa manter para as várias gerações isso que é nosso, né? O professor, só para lembrar que em uma aula passada, um outro professor esteve aqui e tocou que o bolo de rolo Também. é um patrimônio nosso. Então, essa questão, Pernambuco, patrimônio, eu gostaria já nesse finalzinho, infelizmente estamos chegando ao final, que você sintetizasse um pouco mais sobre essa questão, tudo isso que foi exposto agora para o nosso estudante. Lembrar a todo mundo que hoje o nosso homenageado foi André Madureira. André, que é um baluarte da dança pernambucana, ele foi o criador do Balé Popular do Recife, ele criou o método Brasílica, ele recebeu o título, né, de Patrimônio Vivo de Pernambuco. Ele nos deixou ano passado, mas deixou um legado para todos nós de como manter uma cultura viva e como criar uma tradição popular, respeitada, que levou-se para vários estados aqui no Brasil inteiro praticamente, mundo afora, levou o nosso frevo, o maracatu, o coco, ou seja, os nossos ritmos pernambucanos, mas acima de tudo, ele formou mais de 5.000 bailarinos e que conseguiram multiplicar, né, toda essa produção cultural em outros grupos, e hoje o que nós temos de herança de André Madureira é uma cultura rica, multicultural, diversificada, que cabe a nossos alunos, né, também manter essa tradição. Então o desafio que o senhor dá é esse aí, é? É isso, é que esses nossos alunos valorizem a cultura pernambucana, que possam assistir esses espetáculos, e se tem alguma habilidade também, que se tornem também esses protagonistas da cultura, né? A única palavra que eu tenho a dizer agora é agradeço ao professor, muito obrigado, e ele voltará para outras apresentações aqui, né? Fala, conversas. Lembrar que você deu um show, uma aula sobre a cultura pernambucana e sobre essa figura André Madureira. Então, gente, por hoje é só, mas teremos no futuro outras aulas aqui do professor. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Tchau, gente, um abraço.